Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito temor e tremor que eu gostaria de trazer uma palavra da parte do bendito eterno para todos os ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Baseado na carta do apóstolo São Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo número 3, que tem como título o epígrafo do texto da leitura, A Vinda do Senhor, que está escrito assim: Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas a qual vos desperto o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando em sua própria concupiscência, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado das águas, no meio das águas subsiste, pela qual as coisas pereceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro, se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amado, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, se ainda alguma tem por dia, mas alongando para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todo venha arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa vez convém trato, em santo trato em piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Pelo que, amado, aguardando todas essas coisas, procurar que dele seja achado imaculado, quer dizer, sem culpa, sem mancha, sem pecado, irrepreensível, em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como todas as suas epístolas, a ponto difícil de entender que os indoutos, inconstantes, torcem igualmente as escrituras sagradas para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, descai da vossa firmeza, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Breve Jesus voltará. Isso é fato, isso é verídico, isso é real. Porque quem fez essa promessa não foi um presidente da República. Quem fez essa promessa não foi um vereador. Quem fez essa promessa não foi um prefeito. Quem fez essa promessa não foi um deputado. Quem fez essa promessa não foi um senador. Quem fez essa promessa não foi um juiz, um advogado, nem um promotor. Quem fez essa promessa foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 24, diz a palavra do bendito eterno: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Na verdade, não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra até que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e ser odiado toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho em toda a gente, e então verá o fim. Tudo está próximo e está prestes a acontecer. Tudo. Vemos guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, falsos profetas, falsas profecias, escândalo. Vendo hoje o certo é, entre aspas, é errado, e o errado é certo. Vemos hoje invenção de valores. Valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Hoje tudo está preparado, está pronto para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém diz que Jesus não vai voltar mais.
E tem pessoas aqui que são cristãos que não acreditam mais no arrebatamento da igreja, que Jesus não vai arrebatar a igreja, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é mentira. Alguém diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira do diabo. Tem muitos pastores, líderes que estão pregando isso. Diz que essa mensagem, isso é uma mensagem de outrora, isso é uma mensagem do passado que evoluiu. Mas a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou. A Bíblia diz em Evangelho de Lucas 21:33, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O próprio Deus, ele falou, ele disse, eu sou o Senhor Deus, não mudo, não mudo. Então a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia diz em Hebreus 13, capítulo de número, versículo 8, diz, eu sou o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eternamente. Ele é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus da eternidade. Ele não muda, ele é o mesmo. A igreja será arrebatada. Essa é a esperança da igreja, é de ser arrebatada. E a igreja será arrebatada. Muitos dizem que Jesus não vai lançar ninguém no inferno, jogar ninguém no inferno. Mas a Bíblia diz em Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, e toda nação que se esquece de Deus. Muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira do diabo. A Bíblia diz em Mateus 24:13, está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse está escrito que diz, ficarão de fora os cães, feiticeiros, mentirosos, que prostituem, que amam e que cometem a mentira. Então, a Bíblia também diz em Apocalipse que na cidade santa não vai entrar nada que contamine a cidade do grande Deus. Nada. Então, pecado lá não vai entrar, adúltero lá não vai entrar, mentiroso lá não vai entrar, ladrão lá não vai entrar, bebarrão lá não vai entrar. Lá só vai entrar um povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele vai voltar. Isso eu creio. A Bíblia nos relata isso. A Bíblia diz isso. Que diz que a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, está escrita a palavra de Deus. E eis que eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque eu convenho que isso que é incorruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. E quando isso que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto irá acontecer. O arrebatamento da igreja. Estamos certos quando falamos a verdade. Segundo as cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Na primeira fase, Jesus vem para a igreja. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vemos na palavra de Deus que o Senhor descerá do céu. Atos 1:11, os quais lhe disseram, varão Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vestir. E muitos não acreditam, mas a Bíblia diz que Jesus, os anjos disseram para os discípulos, que o mesmo Senhor que foi recebido no céu, o mesmo Senhor descerá. Ele vem com alarido, que significa gritaria, voz de arcanjo, anjo-chefe, com trombeta, os salvos. Primeiro ele vem para a igreja, depois ele vem para a igreja. Os túmulos serão abertos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e o outro para a vergonha e desprezo eterno. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com ele para sempre, com o Senhor. Como será isso?
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículos 52 ao 54, no momento, não abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos levados à casa do Pai no céu. A Bíblia diz em João capítulo 14, crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu vos não teria dito, que eu vos preparar lugar, e se eu for, vereis outra vez, e levarei vós para comigo. Primeiro, na primeira vinda, os incrédulos serão deixados. Na segunda, eles serão destruídos. Primeiro, 2 Pedro 3,7, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro, se guarda para o fogo até a perdição dos homens ímpios. Na primeira vinda, ele vem sobre as nuvens. Mateus capítulo 24, versículo 30. Na segunda vinda, ele vem sobre os montes. Cantares 2 de Salomão está escrito, Eloi, o meu amado, vem saltando pelos montes e pulando sobre os outeiros. A lei foi dada a Moisés no monte. Êxodo 19. Jesus deu seu primeiro sermão no monte. Mateus capítulo 5. Tudo o que sabemos aprendemos com alguém. O conhecimento sondado, pesquisado e revelado. A Bíblia é o mapa do vigiador, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas dos infernos são descobertas. Na primeira vinda ele veio na terra, na segunda vinda ele veio no céu. Na primeira vinda ele veio em carne mortal, na segunda vinda ele veio espírito vivificante. Na primeira vinda ele veio para plantar, na segunda vinda Jesus vem para colher. Na primeira vinda ele veio para libertar, na segunda vinda ele veio para buscar os libertos. Na primeira vinda ele veio para sofrer, na segunda vinda ele vem como vencedor. Na primeira vinda ele veio para profetizar, na segunda vinda ele vem para cumprir a profecia. Na primeira vinda ele usou uma coroa de espinho, na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória e com muito diadema. Na primeira vinda ele usou um cedro de madeira, na segunda vinda ele vem com o cedro da justiça. Na primeira vinda ele veio como um servo, na segunda vinda ele veio como um senhor dos senhores. Na primeira vinda ele veio como advogado, na segunda vinda ele vem como juiz. Na primeira vinda ele veio para ser condenado pelos homens, na segunda vinda ele veio para condenar os homens. Jesus breve ele voltará. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Na parábola que Jesus fez, que ele diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, vai ter separação. E apartará um dos outros, assim como passou a porta do bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. E dirá ao que estiver à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, sendo estrangeiro, me hospedaste-me, estive nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, como te vimos estrangeiro, te hospedamos, e nu, te vestimos, quando te vimos enfermo na prisão, fomos ver-te. Então o rei lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, quando fizesse a um dos pequeninos irmãos, fizesse a mim. E dirá também o que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste me comer, tive sede, não me deste beber, sendo estrangeiro, não hospedaste, tive nu, não vestiste-me, adoeci, não visitaste-me. Então eles responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, não te servimos. Então ele responderá, dizendo, em verdade vos digo, e quando não fizesse a um dos pequeninos irmãos, não fizeste a mim. Irões para o tormento eterno, mal justo para a vida eterna. Jesus vem. Se prepara, a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Mas vai ter surpresa, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os mentirosos que prostituem, que cometem a mentira. Errar é humano, todo mundo está sujeito a errar. Qualquer um, pastor, evangelista, presbítero, diácono, está sujeito a errar, está sujeito a pecar. Errar é humano, agora permanecer no erro é diabólico. Não significa que a pessoa que errou uma vez, que significa que ela está no erro, mas ela tem que confessar, ela tem que ter caráter para assumir seus erros, porque Jesus ele voltará e vai levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Lá nós vamos ver quem prega a verdade. Se permanecer no erro, vai para o céu. Então, a Bíblia diz, segui a paz com tudo e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Rogo a oração da igreja ao meu favor, favor da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente no nome do Mashiach de Israel. Shalom.